Então hoje nós vamos iniciar modelos atômicos. Essa temática, é pertencente à segunda unidade. Por causa desse período de pandemia, eu estou tentando deixar assim os assuntos mais lento, mas vamos dizer assim, de uma maneira mais agradável em termos de metodologia e tempo, Porque vocês sabem que todo mundo está com dificuldade. Eu entendo a dificuldade de vocês, mas eu peço que vocês se dediquem um pouco mais a essas videoaulas que eu tenho gravado. Então, modelos atômicos. O que é que vamos estudar principalmente nessa temática? Vamos estudar do que é feita a matéria. Isso é uma cronologia, com todos os modelos atômicos que vocês vão estudar no ensino médio. Tá ok? Então veja só, o homem desde da Grécia Antiga, 450 antes de Cristo, Então antes de Cristo nascer, ano zero. 450 anos antes de Cristo nascer, dois filósofos, não eram cientistas, mas filósofos, eles se perguntavam do que a matéria é feita. Isso é uma cronologia, viu, gente? Não quer dizer que esses modelos e essas ideias foram aceitas de maneira instantânea. Aí, veja, essa temática, ela passou pela humanidade em um tempo, vamos dizer assim, um tempo adormecida em termos de contestação, Até que no século XIX, Dalton, e no começo do século XX, Thomson, Rutherford e Bohr, eles se dedicaram a estudar novamente do que a matéria é feita. Então vamos estudar sistematicamente cada um desses modelos e suas características. Então aqui é uma linha do tempo, Grécia Antiga, Demócrito, depois vem Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E isso aqui é o modelo atual, que é um modelo baseado na física moderna. Mas isso aqui é uma cronologia só para a gente se situar em termos de tempo e história. Veja, as primeiras ideias do que a matéria é feita, essas contestações, essas perguntas, é feita por filósofos. Os filósofos, eles, vamos dizer assim, em termos de ciências humanas, eles atualmente se dedicam, a estudar questões básicas, Naquela época, 450 anos de Cristo, os filósofos, na realidade, eles estudavam tudo, desde ciência, matemática, física, biologia, medicina. Então eles se dedicavam a praticamente tudo, tá bem? Veja, os filósofos, eles se dividem porque dizem que o pai dessa filosofia é Sócrates, Apesar que Sócrates, ele nunca deixou nada escrito. Ele passou todos os ensinamentos dele para Aristóteles, assim diz a tradição. Foi Aristóteles que deixou, vamos dizer, escrito. Dizem que Sócrates nunca existiu. Sócrates é uma invenção de Aristóteles, mas aí não é objeto nosso, não. Então, os filósofos gregos, os pré-socráticos e os posteriores, eles se perguntavam do que a matéria é feita, para onde vamos, qual a diferença entre a água e o fogo, a pedra e etc. também. Então, assim, os filósofos, eles tentavam explicar a vida sem utilizar os conceitos dos deuses. Porque antes da Grécia Antiga, o homem explicava os fenômenos naturais por meio da religião. Fenômenos, vamos dizer assim, transcendentais, e parapsicológicos, Porém, com os filósofos gregos, eles desenvolveram, vamos dizer, a primeira forma de ateísmo. Não crer em Deus para explicar
as coisas que nos rodeiam. Essa é a minha visão, né? Apesar que tem outras visões aí. Então veja, o primeiro modelo atômico, que não é um modelo, é uma ideia. Os modelos mesmo, baseados em experimentos, em observações, eles só vão surgir com Dalton. Mas os primeiros modelos, essa ideia de atômico surgiu na Grécia, né, com esses dois filósofos, Demócrito e Leucipo. Veja, a origem da palavra átomo, né, vem do grego. O que é um átomo, segundo os gregos antigos, né? Um átomo, eles pensaram assim, ó, se eu tivesse um pedaço de matéria, qualquer madeira, vamos dizer, será que eu conseguiria dividir essa madeira em pedaços? Iria dividir em pedaços cada vez mais minúsculos e menores, até que chegasse um ponto que eu não conseguisse mais dividir esse pedaço de madeira. Então, e os filósofos gregos disseram que esse ponto que não seria mais divisível e que estaria presente em qualquer matéria. Se você pegar uma rocha e começar a dividi-la, vai chegar a um ponto, isso é uma ideia filosófica, vai chegar a um ponto que você não consegue mais dividi-la. Se você pegar um pedaço de plástico, você vai dividi-lo até chegar a um ponto que vai ser impossível dividir. Então, essa parte indivisível da matéria, os filósofos gregos, Demócrito, né, principalmente, e Leucipo, eles nomearam de átomo, tá bem? Então veja, vamos ver aqui o texto. Deixa eu pegar a caneta laser aqui, pronto. A origem da palavra átomo. Acreditava que todo tipo de matéria fosse formado por diminutas partículas, que denominou átomo, indivisível. Na realidade, a palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Exemplo: se o ouro fosse dividido, isso AU é o símbolo do ouro na tabela periódica. Se o ouro fosse dividido em pedaços cada vez menores, chegaria a uma minúscula partícula de ouro, que não poderia ser mais dividida, porém teria as propriedades do ouro, né? É a mesma coisa desse conceito que eu expliquei aqui. Se eu pegar uma folha de ouro, segundo esses filósofos, e começar a dividi-la, vai chegar a um ponto que vai se tornar indivisível. Então, Demócrito dava forma geométrica aos elementos da natureza. Vê que coisa interessante. Era para, vamos dizer, na teoria de Demócrito, ele conseguia dar forma a alguns átomos, né, de algumas substâncias. Por exemplo, a água era formada por átomos redondos e lisos. Acho que era para explicar a fluidez, né, da água. A terra, átomos com arestas. Aí sólidos, átomos com ganchos, óleos, átomos pequenos e penetrantes, né? Propriedades das substâncias. O ferro, segundo essa teoria, seria denso e duro, né? O chumbo, a alta densidade e maleável. Aqui é uma correlação entre o que Demócrito falou e as substâncias. Mas veja, o que é mais importante, né, dessa teoria atômica de Demócrito e Leucipo é que eles, nessa época, não existia ainda uma ciência propriamente dita. Foi lançado nessa época os fundamentos da filosofia, que era baseado em contestações, principalmente. Porém, eles construíam teorias. Eles não conseguiam provar essas teorias por meio de experimentos. Então, eles lançavam a ideia e dentro de uma lógica, né, um pensamento lógico grego, porque eles estudavam muito a questão da lógica do pensamento para refutar, ou seja, negar uma ideia ou aceitá-la. Então, eram ideias, não eram, vamos dizer, experimentações. Como é que eles chegaram a essas conclusões? Bem, eles lançavam a ideia e verificavam por meio de fundamentos lógicos se essa ideia poderia ser ou não aceita. Essa ideia, a de primeiro, não foi muito bem aceita, tá bem? Por quê? Vamos ver aqui. Nessa época também, o filósofo Aristóteles,
ele lançou uma teoria falando sobre a constituição da matéria. Na visão de Aristóteles, ao invés de a matéria ser constituída por átomos, ela seria constituída por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Se você colocar isso na internet, você vai, principalmente no YouTube, vai ter muito vídeo explicando o que era a teoria dos 4 elementos. Veja como é interessante. Aristóteles, ele teve um peso bem maior do que os filósofos anteriores, o Leucipo e Demócrito. Então, ao meu ver, como ele tinha um peso maior na filosofia fundamental, né, na Grécia, a teoria de Aristóteles ela foi muito mais bem aceita do que a teoria de Demócrito e Leucipo. Tá bem? Vamos dizer assim, é uma credibilidade maior, né, que Aristóteles teve. Então essa teoria ela foi muito mais bem difundida, ou seja, espalhada pela Europa. Prova disso é que ficou, vamos dizer, 2.500 anos sem nenhum cientista, sem um homem se, vamos dizer assim, estudar, né, com mais afinco a constituição da matéria, aceitando de primeira logo a teoria de Aristóteles. Aí veja, nós vamos agora fazer um salto, né? Vamos sair da Grécia Antiga, vamos passar aí 2.500 anos e vamos chegar onde? Com Dalton. Dalton foi um cientista realmente, porque olha, gente, a ciência atual ela foi desenvolvida no século XVIII, os fundamentos dela, 1700, 1600, principalmente com 2 cientistas, Galileu e Sir Isaac Newton, né? O Newton. Eles que desenvolveram os fundamentos da experimentação científica, entre outros, mas esses são os 2 principais, tá bem? Dalton era um meteorologista, né? Então ele estudava gases e ele tentava entender a natureza do gás atmosférico, por exemplo. O ar é constituído de quê? De que substâncias químicas? Então Dalton, ele, por meio desses estudos, ele acabou propondo uma teoria, né? Ele propôs a teoria do modelo atômico, onde o átomo seria uma bola, né, maciça, impenetrável e indestrutível, indivisível e sem carga. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Seu modelo foi chamado de modelo da bola de bilhar. Aí veja que coisa interessante. Na visão de Dalton, vamos desenhar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho hidrogênio, né? Então os átomos de hidrogênio eles seriam, vamos dizer aqui, ó, todos os átomos de Dalton são esféricos. Eles têm, ó, vamos dizer aqui, são vermelhos e são esféricos. Mas vamos dizer átomos de oxigênio. Deixa eu mudar a cor aqui, tá azul. Oxigênio. Eles são bolas enormes. Deixa eu pintar aqui. São esferas enormes, né? Porque aqui uma esfera para eu fazer tá bem. São os átomos de oxigênio. Então, ó, todos os átomos de hidrogênio seriam esferas pequenas e vermelhas, e todos os átomos de oxigênio seriam esferas enormes e azuis. E além disso, elas seriam impenetráveis, indestrutíveis, indivisíveis e sem carga. Esse modelo, gente, explicava muito bem os fenômenos da natureza, das substâncias, né, com que Dalton trabalhava. Era um modelo ótimo para explicar gases, tá bem? Então foi o primeiro modelo científico, né, a tentar explicar a constituição da matéria.
Aí veja as propriedades dos átomos de Dalton, né? Eram átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes entre si. É isso aqui que eu estou dizendo, ó. Átomos de hidrogênio vermelhos e átomos de oxigênios azuis e grandes. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e de peso invariável. As mesmas características, né? Mesmo tamanho. Se for um átomo do mesmo elemento, eles têm mesmo tamanho, mesmo peso. Átomos são partículas indivisíveis e esféricas, formadoras da matéria. Tá bem? Ó, maciças, indivisíveis e esféricas. Os átomos de Dalton sempre são esféricos e eles formam a matéria. Então, ó, se nós fôssemos desenhar, por exemplo, uma molécula de água, aí a gente sabe que a molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio hoje, né? Em dia, esse pensamento. Na época de Dalton não era bem assim, não. Hein? Hoje, então a molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí vamos desenhar aqui. Então, primeiro eu desenharia o átomo de oxigênio. Opa, seria o contrário, né? Que a cor aqui. Então, ó, seria dois átomos de hidrogênio ligados, né? Até um átomo de oxigênio, não é isso? Então, ó, tá ok? Seria assim a concepção de uma molécula constituída de átomos, né? Sempre esférica, hein? Sempre indivisível, indestrutível e sem carga. Essas características aqui, elas sempre são cobradas em provas, hein, de vestibulares. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se eu tenho, ó, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Os átomos numa reação química nunca eles vão ser destruídos, tá bem? Eles só vão ser reorganizados. Então, ó, uma reação de combustão, né, entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio vai dar origem à água. Reparem bem que os átomos de hidrogênio não foram destruídos, eles só foram reorganizados. Vamos fazer isso aqui como se fossem representações dos átomos de Dalton. Vou pegar uma cor vermelha aqui. Veja, a molécula de hidrogênio é constituída de dois átomos de hidrogênio e a molécula de oxigênio é constituída de dois átomos de oxigênio, dois azuis assim. Então, ó, quando ocorre a reação entre esses dois gases, essas ligações aqui simplesmente elas se desfazem e há uma reorganização, ou seja, essa molécula aqui, ó, vai ser, vamos dizer, ó, constituída. Vocês notaram a reorganização aqui? É como se eu tivesse, ó, quebrado isso aqui e reorganizado. Tá bem? Então, essas são as características do modelo de Dalton. Então, veja, Dalton ele concebeu, né, esse modelo em 1803, né, e aplicou a gases, né, e conseguiu explicar muitos fenômenos dos gases. Até aí tudo bem. Só que nessa época também, vamos dizer, entre 1750 até 1800, os cientistas eles estavam
estudando os elementos químicos e suas combinações. Então veja, toda reação química, né, ela pode ser representada por uma equação química. Vocês aprendem lá no nono ano, né, as equações do primeiro grau. X mais Y igual a 2, não é isso? Na química também vocês vão aprender agora comigo as equações químicas. Por exemplo, vamos dizer, ó, você tem dois elementos que se combinam. Então, eu tenho, vamos dizer, o ouro, que reage, vamos dizer aqui, com... deixa eu ver. Vou pegar o ouro, não, porque o ouro ele praticamente não reage com ninguém, né? A gente depois vai ver essas propriedades. Pegar um elemento mais interessante. Deixa eu ver aqui. Que eu não quero pegar o hidrogênio. Pronto. Ó, o ácido clorídrico, ele reage. Veja, ao invés de eu utilizar X e Y, eu vou utilizar os símbolos da tabela periódica para representar minhas substâncias químicas. Então, HCl, que é o ácido clorídrico, então hidrogênio e cloro, mais o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então, O, H, aqui o O vem de oxigênio, o H de hidrogênio, o Na de sódio. Ao invés de eu utilizar esse simbologia de igual, eu vou utilizar a simbologia de setinha. A setinha é o sentido da reação, tá bem? Aí vai dar origem ao que? A um sal, né? Que seria o cloreto de sódio mais água. Mas o que é importante é que vocês saberem é o seguinte. Ó, numa reação química, o que está do lado esquerdo a gente chama de reagentes. E o que está do lado direito nós iremos chamar de produtos. Lado direito que eu digo após a seta. Antes da seta, os reagentes. Após a seta, os produtos. Então a reação química ela sempre vai no sentido dos reagentes para os produtos. Pode ocorrer o contrário? Pode, mas não é assunto da nossa aula. Então veja, vamos estudar essas três leis aqui, ó. A lei da conservação da matéria de Lavoisier e a lei das proporções definidas de Proust e a lei das proporções múltiplas de Dalton, tá bem? Vamos estudar elas porque as mesmas têm uma importância enorme para a química, né? Até os dias atuais, ok?